uma nova profissão para faturar mais de 15 mil reais por mês com a regularização de imóveis rurais. Santiago, uma nova profissão, você tem certeza que é uma nova profissão? Pessoal, eu tenho certeza que é uma nova profissão. Por quê? Porque essa profissão, a gente da GNSS Engenharia que criou essa nova profissão, né? Na verdade, o mercado precisava dessa profissão e não estava atento. Então, e nem a gente também aqui estava atento. E trabalhando na prática com a regularização de imóveis rurais, eu e meu sócio Murilo, a gente percebeu que a regularização de imóveis rurais, ela não precisava de apenas um cadastro ou dois cadastros, precisava da regulação completa. O imóvel rural precisava da regulação completa. E poucas pessoas estavam atentas a isso. Poucas pessoas estavam atentas a isso, a trazer a regulação completa para aquele proprietário de imóvel rural. Então, daí, a gente começou a entender a regulação completa na prática, entender cada cadastro, entender o que é uma regulação completa. E aí nós se tornamos esses profissionais que eu vou falar aqui para vocês, essa nova profissão, tá? Que é empreender com a regulação de imóveis rurais, trazendo a regulação completa para o proprietário de imóvel rural. E aí você pode dizer, mas Santiago, esse tipo de profissão tem mercado? Dá resultado? Né? Será que tem um nicho? Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso? A regulação de imóveis rurais, né, envolve diversos cadastros, diversas declarações, diversas situações. E que, geralmente, nós não temos esse profissional, nunca tivemos esse profissional que entendesse da regulação completa do imóvel. Tá? Então, por isso que esse profissional não existia. Né? Não existia. Né? Um profissional que entendesse de todos esses cadastros. Por quê? Era muito mais fácil aquele profissional fazer, por exemplo, um fazia o georreferenciamento, o outro fazia o cadastro ambiental rural, o outro fazia aquela declaração do ITR, o outro profissional, advogado, por exemplo, entrava com aquele processo de uso capião, por exemplo, né, ou outros processos para requerer a posse, para regularização da posse, né, e de algum contrato. E esses profissionais não estavam atentos que precisavam entender de todo o contexto para obter a regulação completa, né, do imóvel rural. E parece simples, né? Parece simples, sim, Santiago, mas se fizer um cadastro não resolve o problema do imóvel rural? Não resolve. Muitas vezes você até cria algum problema para aquele proprietário de imóvel rural, que ele vai ter um cadastro e não vai ter outro, né? E aí aí que surge o nicho dessa profissão, que é a regulação completa do imóvel rural, que poucos estão atentos e poucos conhecem, tá? E muitos proprietários rurais precisam desse profissional, porque eles querem a regulação completa, não quer a regularização de um ou dois ou três cadastros. Eles querem a regulação completa. Para quê? Para pegar um financiamento, crédito rural, para vender o imóvel dele totalmente regular, já que vai valorizar o imóvel dele, para desmembrar o imóvel dele, para tornar seguro qualquer transação que ele faça no imóvel, talvez alguma passagem para o filho dele em vida, para os filhos. Então, são várias ações que o imóvel rural pode ter, e o proprietário de imóvel rural ele quer ter a documentação dele regular. E ele fica muitas vezes perdido quando quer regularizar, não sabe quem procurar. Às vezes procura um, procura outro, às vezes precisa procurar 5 profissionais para resolver aquele problema. E o que a gente está falando aqui é que ele não precisa mais procurar 5 profissionais, ou 6, ou 3, ou 4. Ele procura apenas um. E esse profissional, que é o gestor do imóvel rural, entende da regulação completa do imóvel rural dele. E essa é a nossa profissão que a gente está falando aqui, no meio rural, que é o gestor do imóvel rural. O gestor do imóvel rural é essa nova profissão, que te dá a possibilidade de ter faturamentos acima de 15 mil reais por mês com a regularização de imóveis rurais. Né? Então, pessoal, é essa profissão que trabalha justamente com
todos os imóveis rurais, os 9 milhões de imóveis rurais que nós temos no Brasil. E esses 9 milhões de imóveis rurais, para ele estar totalmente regular, eles precisam de alguns cadastros. Eu vou falar rapidamente para vocês aqui, em outros conteúdos, na própria Semana do Comural, a gente entra mais a fundo nesses cadastros. Tá? Então, por exemplo, um imóvel rural totalmente regular, ele precisa ter o CCIR, ele precisa ter o ITR, ele precisa ter o CAR, ele precisa ter o QNI, ele precisa ter o ADA, ele precisa ter o georreferenciamento de imóvel rural, ele precisa ter o nome dele, o número da matrícula no cartório de registro de imóveis. Não ser uma posse, ter uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Todos esses cadastros aí que eu falei, atualizados com a área que está ali em cada um igual, né, com as informações iguais. Não é informação diferente de proprietário, informações iguais, averbadas no cartório de registro de imóveis. Isso que é o imóvel rural totalmente regular. E poucos estão assim no Brasil. Poucos estão assim no Brasil. Tá? Quiçá, aí, eu realmente creio que totalmente regular e atualizado, apenas 1% desses imóveis rurais estão. Porque a gente trabalha na prática aqui, o que a gente vê mais é imóvel rural regular. Né? Então, quase todos. O imóvel rural totalmente regular é o que executa esse serviço conosco aqui ou com os profissionais aí que executam a regulação completa pelo Brasil todo, né? Os profissionais da nossa comunidade.